today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, voltando aqui então para as nossas videoaulas, né, nessa correção de exercícios relacionados aos conceitos, aos princípios básicos de ótica, né? Vou continuar aqui resolvendo alguns exercícios, vou resolver com vocês agora 3 exercícios que têm uma aplicação mais matemática, mais teórica relacionadas aos exercícios, né? Que acho que é importante a gente entender, né? Eu continuo com esses exercícios que eu vou resolver com vocês aqui agora. São exercícios que estão lá no blog, tá? Se você quer ter acesso a esses exercícios e a outros exercícios, é só você clicar no link que vai estar na descrição do vídeo, que você vai ser direcionado diretamente para lá. Então vamos resolver aqui então. A nossa questão, a primeira questão dessa videoaula é a seguinte. Um estudante interessado em comparar a distância da Terra ao Sol, costumeiramente chamada de unidade astronômica, implementou uma experiência da qual pôde tirar algumas conclusões. Durante o dia, verificou que em uma das paredes da sala de estudo havia um pequeno orifício pelo qual passava a luz do Sol, proporcionando na parede oposta a imagem do astro. Numa noite de lua cheia, observou que pelo mesmo orifício passava a luz proveniente da Lua, e a imagem do satélite da Terra tinha praticamente o mesmo diâmetro da imagem do Sol. Como através de outra experiência ele havia concluído que o diâmetro do Sol é cerca de 400 vezes o diâmetro da Lua, a distância da Terra à Lua é de aproximadamente... Então, ou seja, eu vou fazer uma semelhança de triângulos para resolver isso, tá? Então, ou seja, aqui eu tenho esse triângulo, que é semelhante a esse triângulo, beleza? Aqui o que eu tenho? Aqui eu tenho a Terra, certo? Aqui eu tenho o diâmetro do Sol sendo projetado na parede, beleza? Aqui está a distância da janela à parede, e aqui eu tenho a distância da janela ao Sol, que é de uma unidade astronômica. E tem a mesma coisa para a Lua. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma semelhança de triângulos. Tá? Para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou considerar que isso aqui seja o diâmetro da Lua, beleza? Isso aqui vai ser o diâmetro de quem? Vai ser o diâmetro do Sol. Tranquilo? Que eu vou chamar de ds. Então aqui eu tenho o dzinho, que representa o diâmetro da Lua, e aqui eu tenho o ds, que representa o diâmetro do Sol. Aqui eu tenho a distância da Lua à Terra, que eu estou chamando de x, e aqui eu tenho a distância da Terra ao Sol, que eu estou chamando de uma unidade astronômica, igualzinho o exercício falou. Então, ou seja, eu vou fazer esse exercício utilizando uma semelhança de triângulos, ou seja, esse triângulo é semelhante a esse outro triângulo. Então, para fazer isso, o que a gente vai fazer? Eu vou dizer o seguinte, que dzão está para x, dzinho está para x, desculpa, assim como dzão está para uma unidade astronômica, beleza? O exercício ele falou o seguinte, ele falou que o diâmetro do Sol é 400 vezes o diâmetro da Lua. Então o que eu vou fazer? No lugar do dzão eu vou colocar 400 dzinho, então vai ficar dzinho sobre x é igual a 400 dzinho sobre 1, beleza? Vou multiplicar isso aqui cruzado, então vai ficar o quê? 400 x dzinho é igual ao quê? A 1 dzinho. O que eu vou fazer com esse dzinho? Eu vou cortar. Então, eu vou cortar esses dois dzinhos. Então, o que eu vou ter? Que x, que é a distância da Terra à Lua, é igual a 1 sobre 400. Então, x vai ser igual a quanto? 1 dividido por 400 é igual a 0,0025 unidades astronômicas. Ou seja, colocando em notação científica, já que a minha resposta vai dar em notação científica, então vai ser quanto? 2,5 vezes 10 a menos 3 unidades astronômicas. Então essa é a nossa resposta. Então a alternativa só pode ser o quê? Letra B. Belezinha? Pessoal, vamos para mais uma questão aqui agora, né? Nessa questão também, uma outra questão que a gente vai resolver utilizando semelhança de triângulos. É uma questão bem bacana, né? Tem um conceito matemático bem legal para a gente fazer. E essa questão ela fala o seguinte, ó.
A câmara escura é uma caixa fechada de paredes opacas, sendo uma de suas faces feitas de vidro fosco e na face oposta há um pequeno orifício por onde entra a luz. Quando um objeto iluminado está na frente do orifício, forma-se uma imagem invertida desse objeto sobre o vidro fosco, de modo que, quanto mais distante estiver o objeto, menor será o tamanho de sua imagem. Um homem de altura 1,70 m, que está inicialmente a 16 metros da câmara, afasta-se até uma distância de 24 metros. Nessas condições, a razão entre as alturas final e inicial da imagem formada no vidro fosco será de... Então, ou seja, a gente vai fazer aqui uma semelhança de triângulos, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro desenho aqui para a gente levar em consideração. Então, aqui eu tenho um homem de 1,70 m de altura. A princípio, a distância que ele está da câmara é de 16 metros. Beleza? Essa câmara escura ela tem uma profundidade x e essa imagem ela tem um tamanho y qualquer. Beleza? Depois, o que o exercício falou? O exercício falou o seguinte, que eu vou pegar esse mesmo homem, tá aqui, ou seja, de 1,7 metros de altura, e vou colocar ele a uma distância de 24 metros da câmara escura. Então, ou seja, agora ele vai passar a estar a uma distância de 24 metros, tá? Da câmara escura. A câmara escura vai continuar tendo uma profundidade ótica x, um tamanho x, e a imagem agora vai passar a ter vai ser um tamanho y, já que à medida que eu me afasto da câmara escura, menor vai ser o tamanho da minha imagem, tá? Desconsidere o desenho aqui, mas é só para a gente entender mais ou menos. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou determinar, então, a altura da imagem quando o homem estiver a 16 metros da câmara. Então, para isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma semelhança de triângulos. Esse triângulo ele é semelhante a esse triângulo, ou seja, 1,7 metros está para 16, assim como o i está para x. Vou multiplicar isso aqui cruzado, o que eu vou ter? 16i é igual a 1,7x. Então, vou isolar o meu i, então vai ficar 1,7x dividido por 16. Esse é o tamanho da imagem quando o homem estiver a 16 metros da câmara. Beleza. Qual que vai ser o tamanho da imagem quando o homem estiver a 24 metros da câmara? Então, vou fazer a mesma semelhança de triângulos. Beleza? Então, vai ficar 1,7 está para 24, assim como i' está para x. Vou multiplicar cruzado, então vai ficar o quê? 24 i' é igual a 1,7x. Então, i' é igual a quanto? A 1,7x dividido por 24. Esse é o tamanho da imagem quando o homem estiver a 24 metros de distância. Só que o que o exercício pediu? Ele pediu para a gente fazer a razão entre a altura final e a altura inicial da imagem. Então, ou seja, o que eu vou fazer? I' sobre i. Quanto que vale I'? 1,7x dividido por 24. Quanto que vale o izinho? O i vale quanto? Vale 1,7x dividido por 16. Então aqui eu vou cair numa divisão de fração. Então vai ficar I' por i é igual, conserva a primeira fração, 1,7x sobre 24 e multiplica pelo inverso da segunda. Então vai ficar 16 sobre 1,7x. O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar esse 1,7x, então vai ficar I' está para i, assim como 16 está para quanto? 24. Beleza? Vou simplificar essa expressão, vou dividir tudo por 8, tá? Vou dividir o numerador e o meu denominador por 8, então vai ficar o quê? 16 dividido por 8, 2. 24 dividido por 8, 3. Então, ou seja, a razão ela é igual a quanto? A 2/3. Então, a resposta só pode ser letra C. Belezinha? Pessoal, vamos para a nossa última questão aqui, então. Tá? É uma questão que também, essa questão já não é uma questão matemática, tá? É uma questão conceitual que está relacionada ao conceito de ponto material, corpo extenso.
né, uma questão bem interessante. Fala o seguinte, ó. Em agosto de 1999 ocorreu o último eclipse solar do século. Um estudante imaginou então uma forma de simular eclipses. Pensou em usar um balão esférico opaco de 40 metros de diâmetro que ocultaria o Sol quando seguro por uma corda a uma altura de 200 metros. Faria as observações protegendo devidamente sua vista quando o centro do Sol e o centro do balão estivessem verticalmente colocados sobre ele em um dia de céu claro. Considere as afirmações abaixo em relação aos possíveis resultados dessa proposta, caso as observações fossem realmente feitas, sabendo que a distância da Terra ao Sol é de 150 vezes 10 a sexta quilômetros e que o Sol tem um diâmetro de 0,75 vezes 10 a sexta quilômetros aproximadamente. Então vamos para as afirmativas aí. Ó. A primeira afirmativa fala o seguinte: o balão ocultaria, só trocar a caneta aqui, o balão ocultaria o Sol. O balão ocultaria o Sol. O estudante não veria diretamente nenhuma parte do Sol. Isso é verdadeiro ou falso? Essa questão é uma questão verdadeira, é uma afirmação verdadeira. Quando o balão, isso de acordo com o que a gente leu em cima, quando o balão estiver no mesmo nível, mesma altura, o que vai acontecer? O balão ele vai ocultar o Sol, tá? Isso acontece por causa da distância que o observador está do balão e a distância que o Sol está do balão. Beleza? Então, ou seja, o estudante ele não veria nenhuma parte do Sol. É a mesma coisa que você estiver olhando para o Sol e colocar a mão na frente do seu olho. Você vai conseguir tampar o Sol. Você vai ocultar o Sol. Beleza? Quanto mais você aproximar a mão do seu olho, mais difícil vai ficar de ver o Sol. Tá? Foi a mesma coisa que ele fez com esse experimento. Então, essa primeira é uma alternativa verdadeira. Segundo, o balão é pequeno demais. O estudante continuaria a ver diretamente partes do Sol. Não, isso não vai acontecer, porque o balão vai ocultar, ele vai ser eclipse, o balão ele vai eclipsar o Sol. Tá? Então é falso. Beleza? E a terceira afirmativa, o céu ficaria escuro para o estudante como se fosse noite. Isso vai acontecer? Não. Ele não veria o Sol. O balão ele vai ocultar o Sol. Beleza? Mas não ficaria à noite, ele formaria uma região de sombra na direção dos olhos do observador. Tá? Então essa afirmativa também é uma afirmativa falsa. Então aqui está correto apenas o que se afirma em, então ou seja, a única afirmativa correta só pode ser o quê? A letra A. Belezinha? Pessoal, estou encerrando aqui então a nossa videoaula. Relacionado aos exercícios que envolvem os princípios da ótica geométrica, as consequências dos princípios da ótica geométrica. Espero que tenha ficado claro para todos. Se tiver qualquer dúvida, é só me falar, tá? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! You now